Pessoal, chegamos à metade do Campeonato Sul-Mato-Grossense na sua primeira fase. Até o momento, 6 rodadas disputadas, tem times ainda que não concluíram 6 jogos, questão de Operário, 7 de setembro, outros times com um jogo a menos, União, o Corumbaense, o Novo também tem 2 jogos para fazer, o Operário Dourados um jogo para fazer. Mas nessa primeira metade da primeira fase, é notório que a Águia Negra e Operário são as melhores equipes da competição. Os números mostram isso e o desempenho das equipes em campo também. É verdade que no confronto entre eles na segunda rodada, o Águia Negra não tomou conhecimento e atropelou por 3-0 no Ninho da Águia. Embora seja apenas a segunda rodada à época, foi uma vitória contundente, categórica, poderia ter até sido por um placar maior, que acabou não ocorrendo. O Operário, apenas com essa derrota, passou depois pelo Comercial no Clássico, já tinha vencido o Corumbaense de maneira incontestável. Contra o Comercial teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo, até o gol do Jorginho, um gol de lateral, que o Comercial acabou tomando quando vencia por 1-0, o jogo era 1. O Comercial controlava a partida, tinha o jogo em suas mãos. O gol de lateral no finalzinho do primeiro tempo acabou mudando a história do jogo e logo no primeiro minuto do segundo tempo o Fernandinho virou e depois, numa cobrança de pênalti, o Operário fez 3-1 e matou o jogo. E no final de semana contra a SERC, mesmo com o time misto, foi um atropelamento, a SERC não viu a cor da bola. O técnico Arilson Costa mostra que tem o time na mão, assim como o Rodrigo Casca. O Operário vem evoluindo, o Águia Negra começou muito bem. E apesar dos tropeços contra o Urso na penúltima rodada e a quebra de invencibilidade do Comercial no último final de semana, a derrota não diz o que foi o jogo. O Águia Negra teve pelo menos 5 oportunidades claras de fazer o gol e não fosse Rodolfo, o Comercial seria goleado. O resultado foi mentiroso pelo desempenho das duas equipes em campo. Até o gol do Comercial, o Águia Negra foi muito superior e aí nos minutos finais, naquele abafa, acabou obrigando o Rodolfo a fazer outras defesas. O que é preciso entender nesse momento? Que o campeonato vai mudar de fase daqui a pouco. O mata-mata é uma outra competição. Obviamente, quem melhor se prepara e quem está jogando melhor tende a conseguir vitórias. Não foi o que aconteceu no Morenão no último sábado na derrota do Águia Negra para o Comercial. O Águia foi melhor, criou mais oportunidades, mas o Comercial foi eficiente. E isso no mata-mata pode acontecer também. Num dia ruim, o goleiro pegar tudo, o time não conseguir concluir, ou até mesmo numa tarde, uma noite infeliz que tiver tudo errado, a melhor campanha da primeira fase não vai servir para nada. E dos últimos 9 líderes nesta primeira fase da competição, apenas 3 foram campeões. Um deles o Águia, em 2007. As outras 2 vezes o Sena, em 2011 e 2013. É preciso ter muita calma para não haver precipitação. O campeonato só acaba dia 21 de abril. Então, cuidado, caldo e canja de galinha, prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém, é bom ter muito cuidado, tem muito campeonato ainda pela frente. O Águia Negra vai se classificar, provavelmente vai se classificar na primeira colocação do grupo, mas mesmo sendo a melhor equipe ao lado do Operário, o Águia um degrau acima, ou até 2 degraus acima que o Operário, é preciso entender que quando mudar o campeonato, a competição muda de figura, é outro contexto e é preciso toda a atenção. Comercial conseguiu um baita resultado, pode ser que esse resultado melhore as coisas, melhore o futebol, porque dá uma moral você derrubar o líder, embora fora de campo o Comercial esteja com problemas. União vem regredindo o seu futebol, por incrível que pareça, começou tão bem, momentos do jogo com o Corumbaense de muita bola longa, com a SERC já tinha sido assim um jogo pavoroso do União contra a SERC, e contra o Corumbaense teve momentos de bola longa, que, convenhamos, não é a característica do União. Quando pôs a bola no chão e envolveu na velocidade, criou oportunidades de fazer gol no Corumbaense. Então, é preciso retomar a ideia de jogo do União, que é característica. O Operário Dourados conquistou seu primeiro ponto, num resultado surpreendente, Costa Rica. Conseguiu perder ponto para o União, que está na zona de rebaixamento, para o Operário Dourados, lanterna da competição, e a duras penas ganhou do 7 de setembro, que na época era o lanterna,
E do Novo também, que está aterrado na zona do rebaixamento. O Novo que foi massacrado pelo Aquidauanense, que não tomou conhecimento e fez 5-1. O time do Novo tem tudo para o lado do Operário Dourados. Já estão galgando desde o início do campeonato, né? Embora o Novo tenha um jogo a menos, e o Novo tem dois, perdão, o Operário Dourados tem um jogo a menos, inclusive o confronto entre eles, e quem perder esse confronto com certeza vai dizer adeus à Série A. O campeonato está bem legal, os jogos não estão tão legais assim, temos jogos bons, outros ruins, outros medianos, mas Operário e Águia Negra realmente têm mostrado um bom futebol. Me agrada as ideias do Arilson Costa e do Rodrigo Castro, assim como me agrada também do Mário Tilico, mas a questão do comercial, o comercial está alguns passos atrás dessas duas equipes. Quarta-feira tem Copa do Brasil e acho importante a gente deixar separado o que o Operário fez no Campeonato Estadual para esse confronto com o Botafogo da Paraíba. O Arilson vai ter que mudar a característica de jogo e o que ele pensa de futebol para esse jogo, porque o Botafogo da Paraíba é um time que vem invicto na temporada, vem muito bem na Copa do Nordeste, no Campeonato Paraibano lidera com folga, vem de vencer o clássico contra o CSP no final de semana 3-0. É uma equipe que tem um calendário anual, quase subiu para a Série C, é um adversário diferente do que foi o Luverdense para o Corumbaense. O Luverdense quase foi rebaixado e está remontando uma equipe para tentar voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo da Paraíba, ao contrário, perdeu a classificação nos acréscimos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a decisão foi para os pênaltis e nos pênaltis o Botafogo foi eliminado. Então, franco favorito o Botafogo da Paraíba para vencer. Por isso entendo que o Arilson Costa tem que montar um time mais marcador, mais duro, que priorize primeiro marcar e jogar no contragolpe no erro do adversário. Precisa de um futebol reativo. Eu acredito que se o Arilson manter a sua linha de propor o jogo contra o Botafogo da Paraíba, as chances do Operário passar são bem pequenas. É preciso ter humildade nesse momento, reconhecer que o adversário está alguns degraus acima que o Operário para tentar buscar essa classificação. É um jogo único, é possível sim o Operário se classificar, mas tem que ter muitos cuidados defensivos. Lembrando que o empate do Botafogo da Paraíba, e eu entendo que o Operário tem que chegar vivo no último quarto do jogo, né? Você divide o primeiro tempo em duas partes, o segundo tempo em duas partes. Nos 25 minutos finais, o Operário, caso o jogo esteja 0-0, tem que dar a sua vida para buscar um gol e aí sim atacar, agredir, porque se começar desordenadamente desde o início e tomar um gol, realmente praticamente fecha a classificação do Botafogo da Paraíba. Esse jogo você acompanha na quarta-feira com Cláudio Severo, com Odair Martimiano, Paulo Rezende, Ricardo Paredes e o Paulo Anselmo. Vou estar no credenciamento dos colegas da imprensa para o jogo da Copa do Brasil. Tá certo? Dê o seu joinha, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para você ficar sabendo quando subir o vídeo e participe conosco. Grande abraço, futebol, nossa paixão.